Eu recebi uma caixinha esses dias no Instagram que me chamou muito a atenção. A pessoa estava falando o seguinte: em 2026 eu quero voltar a me relacionar e voltar a ter a habilidade de me relacionar com alguém. E eu achei isso muito, muito honesto. Porque às vezes o se relacionar não é somente sobre habilidade, mas sobre como a gente se relaciona sem se perder de si mesma. E aí vem uma pergunta: como que eu faço para ficar com o outro sem me apagar de mim? Tem gente que se relaciona sendo altamente adaptada. Vai praticamente pegando o formato do outro, evitando conflito, sendo mais fácil. E não aquele fácil que a gente ouve falar. Fácil no sentido de não topar com a alteridade que tá ali na tua frente. E isso pode parecer maturidade, mas na verdade é uma forma de proteção. Se eu agradar, eu não perco. Se eu me adaptar, eu não provoco uma reação ali. E aos pouquinhos a gente vai começando a ter uma vida ou uma postura que não é muito nossa. E aí tem mais chances desse outro querer ficar ou permanecer ao meu lado. É uma barganha. Só que tem um preço muito alto nisso. Quando eu me apago por muito tempo, eu começo a parar de me reconhecer, inclusive reconhecer qual é o meu desejo dentro dessa relação e até fora dela. E aí aparece um vazio bem específico. O que é meu nessa relação? O que eu gosto de fazer? Onde que eu me vejo nas nossas escolhas? Porque tudo vira sobre manter o outro satisfeito. Mas e você? E sem perceber, eu vou virando objeto do desejo do outro. Como se a minha função fosse ser escolhida. E não poder escolher também. Só que para uma relação acontecer, existe uma atenção necessária. Eu preciso desejar, mas eu também preciso ser desejada. Só que quem já foi desejada muitas vezes tem esse medo, esse receio. Porque às vezes a tradução que vem para o ser desejada é justamente do lugar do ser engolida, ser violentada ou inclusive ser apagada no meio disso tudo. É sempre essa dinâmica que a gente usa dentro da clínica. Existe o sujeito de desejo e existe o objeto de desejo. E quando esses lugares se confundem? Então aparece um movimento de defesa. Eu não vou ser objeto de ninguém. E aí, no meio disso tudo, vem como se fosse uma vozinha falando: ah, não, agora pra eu me relacionar, já era. Vai ter que ser do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Eu não me dobro pra mais ninguém. Só que aqui mora um risco, porque dentro dessa cena toda, a gente pode estar saindo do eu existo e escorregando pro eu controlo. E aí, pra não ser objeto de desejo de ninguém, eu acabo virando soberana do desejo do outro. Tem uma frase do Paulo Freire que nos ajuda muito a pensar sobre isso. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Ou seja, ao invés de sustentar um laço com troca, eu tento garantir ao máximo que eu não vou perder. Só que eu também não vou ganhar. É como se esse jogo todo fosse literalmente um jogo, um grande tabuleiro. Voltar a se relacionar às vezes é também se dar uma oportunidade de começar a explorar esse meio do caminho. Nem me apagar, nem virar soberana. Desejar e também suportar ser desejada. Estar com o outro sem abandonar a própria voz. Se você está pensando em voltar a se relacionar em 2026, talvez a principal pergunta para te guiar não seja como eu posso, agradar mais, ser mais admirada, e sim em quais pontos geralmente eu me perco. Do que eu costumo abrir mão sem perceber nas minhas relações. Se isso te atravessou, me conta. Nas suas relações, você costuma se apagar mais ou tenta controlar para não ser apagada?